Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. A nossa EBF está maravilhosa. Vocês acabaram de cantar umas músicas lindas. E agora, continuando, nós vamos passar para a nossa história bíblica de hoje. Quem é que está ansioso aí, hein? Eu quero só ver quem é que vai conseguir acertar as minhas perguntas no final, depois que a tia Adele vai fazer. Eu deixei umas perguntas bem inteligentes. Quem vai prestar atenção? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, obrigada por este dia. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula. Venha falar conosco através da história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa história de hoje, ela vai trazer um assunto muito interessante. O que eu tenho aqui? Um envelope. Para que a gente usa envelope? Para colocar cartas e mandar para as pessoas que estão longe. E a carta, ela pode falar coisas boas e também coisas ruins. E a carta pode trazer muitas notícias. Antigamente, quando não existia a internet, as pessoas usavam muita carta. Eu usei muita carta. Agora existe internet. E quando era na época de Jesus, na época lá de trás, não existia nem envelope. Sabe como é que eram as cartas? As cartas eram assim. E na nossa história de hoje, nós vamos conhecer um personagem que queria muito cartas. Mas ele queria porque as cartas iam dar autorização para ele. Vamos ver quem é? Eu apresento a vocês, meus queridos, o Saulo. Este é Saulo de Tarso. Tá vendo? Parece um bom rapaz, não é? Olha as mãos dele como está. Para frente, ele deve estar conversando com alguém. Vamos ver com quem é que ele estava conversando? Saulo, ele foi até a sinagoga lá de Jerusalém. Ele morava lá em Jerusalém. E ele foi conversar, sabe com quem? Com o sumo sacerdote, que é esse senhor aqui, ó. Ele foi conversar com o sumo sacerdote porque ele pediu umas cartas para ele. Ele falou assim: Senhor sumo sacerdote, eu preciso de cartas, mas eu preciso de cartas que me deem autorização para eu ir até Damasco, que era uma cidade um pouquinho longe de Jerusalém, porque chegando lá eu vou prender essas pessoas que insistem em dizer que Jesus é o Filho de Deus. Pois é, meus amiguinhos, Saulo era um chamado fariseu. Quem eram essas pessoas? Os fariseus eram pessoas que conheciam muito da Bíblia, mas muito mesmo. E Saulo, em especial, o nosso amigo Saulo aqui, ele era muito inteligente. Ele tinha estudado com o melhor professor da época. Então, inteligência para ele era o que não faltava. Conhecimento, então, ele tinha de sobra. E vocês acreditam que ele falava, que ele tinha certeza que Jesus não era o Filho de Deus? Pois é, naquela época nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. Nós não tínhamos a Bíblia assim. Eram alguns livros escritos por aí e ele acreditava que Jesus não era o Filho de Deus. Ele falava: como pode uma pessoa nascer da Virgem Maria e dizer que é filho de Deus? Isso é uma mentira. Parece que nós conhecemos algumas pessoas que falam assim
ainda hoje, não é mesmo? Pois bem, essas pessoas, assim como Saulo, estão erradas. Mas o que será que aconteceu com Saulo? Vamos voltar na nossa história. Sabe o que o sumo sacerdote fez? O sumo sacerdote falou, realmente, falou com os outros. Saulo é uma pessoa que conhece muito, ele estudou muito, então ele deve estar falando a verdade. Vamos dar as cartas aí. E entregaram cartas que autorizavam ele a prender pessoas que se diziam do caminho. Sabe por quê? Porque Jesus uma vez disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Então, essas pessoas que eram cristãs, que seguiam a Jesus Cristo, eram conhecidas como as pessoas do caminho. E ele falou, eu vou pegar essas pessoas e vou prender, porque eles estão falando mentiras por aí. E ninguém pode sair por aí falando mentiras. E ele estava certo disso. Ele pegou a carta que dava autorização para Damasco, colocou no bolso e foi embora. Mas sabe que Saulo era uma pessoa muito má, muito má. Saulo era muito mau. Sabem por quê? Ele pegava essas pessoas que eram do caminho, os cristãos, e fazia o seguinte: tinha mães com crianças que só porque acreditavam em Jesus tinham que sair correndo quando viam ele, porque ele prendia e fazia essas pessoas sofrerem muito. Tinha homens que choravam quando viam Saulo passando, porque ele fazia as pessoas sofrerem, ele machucava muito as pessoas que eram do caminho, os cristãos. Então, as pessoas fugiam dele, fugiam, porque não queriam sofrer. Mas Saulo estava certo que o que ele fazia era correto, ele tinha certeza disso. Por isso ele pegou a carta de Damasco, colocou no bolso e falou, eu vou para Damasco. Mas você acha que ele foi sozinho? Não! Ele montou no burrinho dele, no cavalo dele, junto com outras pessoas, e perna para quem te quer. Foi embora, pegou o caminho de Damasco e foi. Quando ele estava no meio do caminho, lá andando, lá no meio do caminho, eu acho que ele já tinha passado até um pouquinho da metade do caminho, eis que veio um grande brilho, uma luz que iluminou tudo, mas era uma luz tão grande, meus amigos, tão grande, que envolveu ele todinho. A Bíblia diz que por toda a volta dele tinha luz. Ele não conseguia enxergar nada. Quando você olha muito tempo para a luz, seu olho não fica esquisito? Então, o olho dele ficou muito esquisito, porque era muita luz. E de repente, no meio dessa luz, ele assim, ó, cegando, olha, ele olhando para lá. De repente, alguém falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou morrendo de medo. Aí ele olhou assim, aí ele se deu conta que não enxergava. E ele também percebeu que aquela voz era diferente das pessoas que estavam acompanhando. E ele perguntou, quem és tu? E de repente a voz disse, eu sou Jesus, quem você persegue?
a voz falou: eu sou Jesus, quem você persegue? Imediatamente Saulo caiu por si, caiu do cavalo também e ficou em terra, ajoelhado. Ali ele pegou o pano que ele estava vestindo, eles vestiam muitos panos, tentou colocar em cima da cabeça, porque era muita luz. E ele ali, e ele falou: mas o que queres que eu faça? E aí, Jesus disse: entra na cidade, lá vão te dizer o que você deve fazer. Só que Saulo não estava enxergando nada. Lembra que ele ficou cego? E as cartas? Ele continuou com elas na bolsa. Ele não entendeu nada, mas ele guardou tudo aquilo. Ele pegou e foi para a cidade. Levaram ele porque ele não enxergava nada. Lá na cidade, lá em Damasco, ele foi para a casa de um homem chamado Judas. E ele ficou lá por 3 dias e 3 noites. Olha o Saulo aqui. Mas vocês sabem que ele ficou orando esses 3 dias. A Bíblia diz que durante esses 3 dias, Saulo não comeu e nem bebeu. E vocês sabem o que eu acho? Eu acho que ele nem dormiu. Porque se ele não comeu, não bebeu, ele ficou só orando. Orando durante 3 dias. Às vezes é complicado, você pode achar difícil orar bastante tempo, mas Saulo não achou, porque ele estava pensando em tudo aquilo que ele presenciou. Enquanto Saulo estava lá na casa de Judas orando, enquanto isso, numa outra casa, em um outro ponto da cidade de Damasco, estava o nosso segundo amigo, um discípulo, um servo de Jesus, que se chama Ananias. Olha o Ananias. O Ananias estava lá na casinha dele, quando de repente ele teve uma visão, mas não era uma visão qualquer, era uma visão de revelação dos céus. E nessa visão foi dito assim para ele: Ananias, era Deus falando com ele: Ananias, eu quero que você vá até a rua direita, lá na casa de Judas, e que você vai ver uma pessoa. O nome dessa pessoa é Saulo. Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Tarso era a cidade. Era como se falasse assim: ah, o Mateus que mora lá em São Paulo. Naquela época, as pessoas se referiam aos outros de onde elas viam para ficar mais fácil de saber quem era quem. Então, Deus, sabendo disso, para fazer com que Ananias entendesse bem, disse: Ananias, você vai lá na rua direita, na casa do Judas, e você vai encontrar o Saulo de Tarso lá. Eu quero que você ore pela vida dele. Ele está cego há 3 dias. Eu quero que você o faça enxergar e também mostre a ele o caminho da verdade. Aí, Ananias pensou assim: eu acho que tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim: olha, Senhor Todo-Poderoso, me desculpa, mas eu tenho ouvido umas histórias um pouco ruins de Saulo, sabe? Esse Saulo aí de Tarso que o senhor está falando, pois é, eu ouvi que ele persegue os cristãos. E não é só uma perseguição simples não, Deus. É uma perseguição daquelas que machucam, que fazem sofrer e às vezes até mata. Esse Saulo aí, ele não tem nada de crente não, pelo contrário, viu? Olha, o senhor tem certeza que é ele mesmo?
E aí, Deus falou: tenho sim, Ananias. Sabe por quê? Ele é um novo homem, ele está convertido e eu mostrarei grandes coisas na vida dele. Eu vou usá-lo. Agora ele é um instrumento do meu evangelho. E você sabe mais, Ananias? Ele vai levar a palavra de Deus, a minha palavra, para reis, para pessoas que não são só israelitas que precisam conhecer a palavra de Deus, que naquela época eram chamados de gentios. Ele vai levar para os reis, para os gentios e também para os israelitas. Ele vai ser um homem muito importante no meu ministério. Pode ir lá, Ananias. Pode confiar. Vai, vai. E aí, Ananias arrumou as coisinhas dele e foi embora. Chegando na casa do Judas, quem ele encontrou orando? Isso mesmo, Saulo. Ele encontrou Saulo orando. E aí, ele falou: Saulo. Aí ele falou: quem é você? Eu sou Ananias, um discípulo de Jesus. Saulo, Jesus, aquele que falou com você durante o caminho de Damasco, ele falou comigo e hoje ele quer que você volte a enxergar e que você se torne um membro, que você se torne uma pessoa do corpo da igreja. Aquela época a igreja estava começando a se formar, os primeiros passos do que seria a igreja no futuro. E ele falou assim: isso mesmo, vou orar por você. Diz a Bíblia que quando Ananias orou por ele, imediatamente ele enxergou. E você sabe mais? Além dele enxergar, aí que ele foi comer e beber. Nessa que ele foi comer e beber, Ananias ficou tão feliz por tudo que aconteceu e Saulo foi batizado. Isso mesmo, ele foi batizado e ele ficou cheio do Espírito Santo. E através disso, ele começou a pregar várias verdades. A Bíblia ainda nos diz que ele passou um tempo com os discípulos da época. Ele ficou um tempo lá com os discípulos, conversando e aprendendo as coisas de Jesus. Eles conversaram, eles aprenderam. Lembra que ele era muito inteligente, ele aprendia tudo muito rápido. E você sabe o que aconteceu depois que ele aprendeu as coisas? Depois que ele aprendeu as coisas, ele foi para a sinagoga lá em Damasco. Damasco também tinha uma sinagoga. Lembra que ele estava com as cartas para levar lá para a sinagoga para ele prender os cristãos? Ele nem usou mais. Não usou, porque agora ele também era um homem do caminho, que seguia o caminho de Jesus. E ele entrava nas sinagogas e ele pregava para multidões. E as pessoas ficavam impressionadas. As pessoas olhavam lá, apontavam e falavam assim: ué, esse aí não era o Saulo de Tarso que perseguia, humilhava e maltratava os judeus, os que eram convertidos ao cristianismo? Era mesmo. E ele pregava grandes verdades. E vocês sabem o que ele pregava? Saulo pregava uma grande verdade. Ele pregava que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E vocês sabem o que mais ele pregava? Ele pregava que Jesus
morreu na cruz. E sabe mais? E ele ainda dizia que as pessoas tinham um coração pecaminoso, sujo com o pecado. Mas Jesus lavou o nosso coração que estava sujo com o sangue dele, ó, vermelho, lá na cruz. E o coração que antes era sujo, ele ficou branco, ficou limpo como a neve. E você quer saber onde está escrito isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João 4, versículo 10. Repara que está tudo em coração, hein? Olha só. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Isso está escrito em 1 João 4, a partir do versículo 10. Vocês viram que eu falei uma palavra diferente. Propiciação. Sabe o que significa propiciação? Propiciação é o ato de você perdoar uma ofensa que você recebeu. Os nossos pecados ofendem a Deus, machucam a Deus, deixam Deus triste. Mas Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz e assim o nosso coração, que antes estava sujo do pecado, ficou limpo. Lembre-se que Deus é amor. E onde há amor não há medo. Quando você aceita o sacrifício que Jesus fez com Saulo, o nosso coraçãozinho não vai ficar assim. O nosso coração vai ficar alvo como a neve. E ele ficará cheio do amor de Deus. E o amor de Deus tira o nosso medo. O perfeito amor que é Deus lança fora o medo. Se essa história tocou no seu coração, confesse os seus pecados. Diga: Jesus, eu tenho um coração sujo, meu coração está com pecado, mas eu quero que o Senhor venha limpar o meu coração com o seu sangue lá na cruz, para que o meu coração fique alvo como a neve, fique limpo e assim eu não tenha mais medo e assim o Senhor possa transbordar de amor o meu coração. Essa era a mensagem que Saulo pregava. Lembre-se que antes Saulo era alguém triste, carrancudo, enrustido, assim, ó, carrancudo. Mas agora ele é alguém feliz. Por quê? Porque o perfeito amor estava no coração dele. Ele tinha muito medo de fazer as coisas erradas. Por isso ele queria acabar com os cristãos. Ele achava que eles falavam coisas erradas. Mas aí Jesus mostrou como que era o certo e qual era o verdadeiro amor. Vamos orar agora? Senhor Deus, obrigada por esta aula, que essa lição tenha falado ao coração das crianças, Senhor. Abençoe cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Até mais, crianças!